Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24. Você está feliz? Diga amém. Lucas 24. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lucas 24, a gente vai ler a partir do 13. Presta atenção, não ande, não converse. Amém? Porque a sua alma, ela é sedenta de palavras. E talvez o que ela precisa está até no texto. Não está nem na revelação que Deus vai falar. Está no texto. Então presta atenção, não se disperse. Amém? Diz assim, ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que? Para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando-o, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho
e como deles foi conhecido no partir do pão. Na trajetória de Jesus na terra, ele conviveu com muitas pessoas, com muitos tipos de pessoas. Diz assim para o irmão que está do seu lado: a sua personalidade, as suas atitudes não surpreendem Jesus. Você precisa ler a palavra do Senhor e se identificar no meio da multidão, no meio dos discípulos, no meio das histórias. Porque nós falamos das Escrituras como se elas fossem algo surreal, não é? Como se fosse um livro totalmente impróprio para os nossos dias atuais. Mas eu quero te dizer nessa noite que você se enquadra a um dos personagens bíblicos. As suas características, as suas atitudes, as suas decisões, as decepções que você causa no espírito, elas não surpreendem Jesus, porque todas as suas decepções, todas as suas escolhas erradas, tudo aquilo que você comete que desagrada a Ele já estava contemplado na cruz. Ele não te escolheu segundo os teus erros, Ele te escolheu e ponto. Ele decidiu se sacrificar por você, mesmo sabendo que você poderia feri-lo. Então é muito simples e muito fácil a gente ler um texto e condenar Judas, por exemplo. Mas você quer ver quando você é um Judas? Quando você troca ele por qualquer coisa, você está sendo Judas. Você está vendendo Jesus. Você está vendo ele sofrer, sendo torturado. Mas ainda assim, as suas vontades, o seu ego, o seu desejo, fazem você assistir Jesus no madeiro e não mudar de vida. E nessa noite eu quero levar você a escolher quem você quer ser. Você pode escolher ser qualquer pessoa. Que você seja talvez o coxo, a prostituta, o cego. Mas que todos eles, quando encontraram Jesus, eles mudaram. Eles aceitaram o levanta e anda e imploraram: Senhor, deixa eu te seguir. Mas eu quero fazer você refletir sobre dois personagens, e não são esses, porque esses aqui, eles estavam dispersos. Eles estavam no meio, mas não tinham contato com Jesus. Eles não tinham experiência de vida com Jesus. Ele vivia aquilo que ele via. Então eles se perderam. Talvez ele foi até influenciado, esses dois, por um religioso. E eu quero convidar você a decidir nessa noite a não ser dois personagens. Um deles é Judas e o outro é o religioso. Que você seja esses dois dispersos, esses dois desanimados, desacreditados, tristes, desesperançosos, mas que você não seja Judas, mas que você não seja um religioso. Porque o religioso, ele vê defeito em todo mundo, mas ele não muda. O religioso, ele olha para a vida de todo mundo, mas a dele está tudo bem. O religioso, ele não aceita confronto. Ele não quer mudar, ele sabe tudo, mas não pratica. O Judas, ele vem de Jesus por qualquer coisa. Ele está cheio da presença, mas ele troca ela por qualquer coisa. Mas ele tem seus motivos. Judas tinha seus motivos. Judas vem de Jesus por causa de moeda, por causa de dinheiro. Judas, ele era ambicioso. Ele gostava de dinheiro, mas o que impulsionava ele a tudo isso era uma característica que ele tinha, que era desleal. Uma vez eu falei para o pastor Leandro: não fique confortável quando um Judas vai embora, porque Judas troca de pele. Ele sempre fica perto de nós, mas com uma característica de desleal,
a qualquer momento, ele vai te trair. Porque ele traz Jesus, fácil. Ele não consegue se arrepender, ele não consegue perdoar, ele não consegue descer. Ele não consegue, porque é uma característica dele. Então eu quero convidar você nessa noite. Não seja Judas. Não seja um religioso. Quantas pessoas a gente conversa e eu fico assim, meu Deus. Quão triste é ser religioso. Porque ele não tem experiência com o Espírito. Porque o Espírito é vivo. Ele tem experiência de vida. E aí ele confunde as coisas. E ele, através da letra, vai vivendo e facilmente julga. E facilmente não perdoa. E tranquilamente vai matando Jesus, matando. Sabe quem é o religioso? O fariseu. Sabe quem é o fariseu? Aquele que acompanha as Escrituras. Ele é um crente. Só que o propósito dele é fazer com que o Espírito não flua. Imperceptivelmente, o Espírito não flui. Por quê? Porque ele coloca a opinião dele, as experiências dele. E para você ter uma vida de comunhão com o Espírito, você tem que estar disposto a morrer. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo tem muito esforço para fazer. Coisa que Judas não vai fazer. Coisa que o religioso não vai fazer. E é por isso que às vezes Jesus salva uma prostituta lá na rua. Às vezes Jesus salva um traficante lá na rua. Alguém improvável, mas que está disposto a morrer e a nascer de novo. A deixar os ossinhos crescer novamente. A ouvir pode, não faça. E dizer assim, eu estou disposto. Jesus pega o improvável, porque aquele que ele acreditava que podia fazer alguma coisa, não quer. E agora, por causa de um grupo de religiosos, 2 se perdem. Eu quero provocar você a pensar o que é a cruz. Porque por causa da sua posição e da sua atitude, você pode estar fazendo pessoas se perderem. Por causa do seu comportamento, você pode estar fazendo pessoas se confundirem. Para de uma vida de mentira. Seja de verdade. Para de matar Jesus. Ele ainda está vivo. Ele só não está aqui de carne e osso, mas ele é vida. Chega desse evangelho de que Jesus é alguém pendurado que não está vendo você fazer as coisas no oculto e no secreto. Para, por favor. Para com isso. Esses 2 se perderam. Porque eles estavam debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E aí, porque havia uma expectativa em Jerusalém, né? Ele morreu hoje, no outro dia ele, será que é hoje? No 2º dia, Daniel, será que é hoje? Mas no 3º dia, a geração imediatista, eles olham um para o outro e falam, ele não vai ressuscitar. Só que eu quero te lembrar que a promessa que ele te fez, existe um tempo, os 3 dias, o 3º dia tem 24 horas.
Eu não sei que horas eles tomaram essa decisão, mas eles tomaram essa decisão no terceiro dia. E eu quero te dizer nessa noite, você que está aflito, está ansioso, está ansiosa, prestes a tomar decisões precipitadas. O Senhor falou 3 dias e o terceiro dia tem 24 horas. Portanto, espera. Permaneça em Jerusalém. A estratégia dos religiosos, a estratégia do diabo é fazer você ser arrancado de Jerusalém. Porque lá tem vida. Lá tem gente esperando o sonho acontecer. Lá tem uma intercessão. Lá tem uma expectativa. Lá tem coração queimando. Lá tem coração ansioso. Lá tem palavra positiva vinda do coração do Pai. E Satanás precisa arrancar você de lá. E você, por emprestar seu ouvido, você está indo, ó. E eles saem falando um para o outro, influenciando um ao outro. Diga assim para essa pessoa que está do teu lado: eu vou ser seu amigo até o dia que você não me arrancar de Jerusalém. No dia que você me influenciar, fala: eu não quero você perto de mim. Eu vou ficar perto dos 11, porque os 11 são profetas de verdade. Sai de perto de fariseu, sai de perto de Judas e fica perto de quem tem lenha, de quem acredita na promessa, de quem teve contato com o santo dos santos. Fica perto deles. Você já reparou que quando você fica influenciado, a primeira pessoa que você se afasta de mim e do pastor, você não quer nem olhar na cara. Você passa lá do outro lado da rua. Porque alguém que era bênção virou peso. Alguém que instruía agora está te atrapalhando. Alguém que orava, intercedia e te dava direção, agora está atrapalhando o teu pensamento carnal, pecaminoso e terreno. Aí depois que tu quebrar a tua cara, tu vai vir. Por quê? Porque quem te influenciou vai desaparecer. Eu não sei quem tem te influenciado. Se é alguém físico ou alguém na sua mente. Você mesmo, Satanás, seus demônios, né? Porque tem mente aqui que é só o Pai. Parece até uma casa. O diabo tem tudo lá, até geladeira e água gelada. Entra, senta, come pipoca. Aí ele fala: tua mulher é chata. Ai, tua filha, pra que você teve filho? Ai, teu pastor ninguém merece. Ai, aquela igreja é muito longe. Aí começa: você é mesmo, né, diabo? Meu fechamento, bate aqui. Aí tu fica, aí tu dá refrigerante pra ele, suco. Quem tá me entendendo? Diga para os teus pensamentos: eu vou permanecer em Jerusalém. Diga para essa pessoa que está do teu lado: permaneça em Jerusalém. Não fique triste, não fique desacreditado. Ele morreu, mas o terceiro dia tem 24 horas. E o que ele prometeu vai acontecer. Espera! Mas não seja um fariseu, por favor. Não leve Jesus para o madeiro, ele já foi uma vez. Ah, mas eu não consigo, eu não aceito, eu não concordo. Eu não resisto. Fariseu. Ah, é só hoje. Judas. Viu como é fácil falar mal de Judas? Mas eu e você já fomos Judas diversas vezes. Pelo menos Judas foi uma vez só. E ele pode até ter ido para o inferno, mas ele não quis bagunça dentro da igreja, não. Ele foi Judas, sumiu, se matou, morreu, foi embora. Ele ainda foi melhor que a gente. Que a gente mata ele e volta com a cara de tacho. Como se nada tivesse acontecido. É muita coragem. Eu acho que se tivesse um outro personagem na Bíblia, ia ser criado agora, no século 21. Porque a gente às vezes consegue até superar Judas. Quem matou Jesus foi um crente.
Quem matou Jesus foi um fariseu religioso, alguém importante que tinha influência. Cuidado o que você tem falado. Que o Senhor desperte nessa noite o teu coração, para que você seja verdadeiramente apaixonado por Ele. Que você seja conhecido na eternidade, desconhecido da terra, dane-se, mas que haja um conhecimento no céu. Deseje ser conhecido no céu. Não tem problema ser desconhecido aqui. O problema é quando tu é desconhecido lá. Não rejeite a identidade que Ele já te deu. Porque para esses que estão desacreditados, Jesus vai dar uma oportunidade. Eles estavam tão cegos, Felipe, que Jesus estava do lado dele, ó, andando do lado dos dois. E os dois, ó, linguarudo, fala muito. Mas Jesus olhou alguma coisa dentro deles, que Jesus decidiu, porque Jesus estava indo para outro lugar. Ele, opa, tem gente perdida. Mas tem gente perdida porque não entendeu. Tem gente perdida porque foi influenciada. E para esses, eu vou dar uma chance, eu vou lá. Que isso, irmãos? E ele vai andando do lado dos dois, e os dois... Ainda bem que era Jesus, né? Que se fosse o pastor Leandro ia falar o quê? Cala a boca! E Jesus está ali, ó, perguntando para eles, o que foi? Aí olha como eles se reportam a Jesus. Não, porque ele era um grande profeta. Olha, desconhecido. E Jesus estava olhando para eles e, né, poderia estar pensando, eu estava do lado de vocês. E eu ainda sou um estranho para vocês. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Chega. Chega, Jesus quer ser íntimo. Jesus quer ter intimidade com você. Chega de ser estranho. Quem é alguém estranho? Alguém que não tem contato com Ele. E eu não estou falando, entendo o que é religioso. Porque parece que religiosidade é uma coisa que não vai pegar a gente, mas pega. De repente a gente está religioso. É rápido. E aí a gente se justifica nas nossas opiniões, nos nossos achismos, nos nossos julgamentos. E Jesus está falando, esquece. Eu quero intimidade. O que houve? Ele está perguntando para você nessa noite, o que houve? Por que você saiu de Jerusalém? Porque tem gente que está aqui fisicamente, mas a mente, ó, já foi beber outras fontes. E bebe o que não deve em casa, bebe o que não deve na rua. Quem está me entendendo? Diga amém. Vê o que não deve, ouve o que não deve. Entenda uma coisa. Só cresce, tem intimidade com o Espírito quem está disposto a ser confrontado. Quem ama o confronto se rende para Ele e é vencido por Ele. Mas aquele que quer vencer o confronto, se justificar, mostrar o porquê fez, o porquê não fez, esse vai continuar raquítico, pequeno, espiritualmente. Ou não vai nem ser gerado por Ele, porque Jesus rejeita o soberbo. Mesmo que você esteja errado. Olha, essa semana, eu recebi uma afronta, que eu me tremia toda. Minha nuca começou a doer, começou a me dar uma dor de cabeça. Eu falei, e agora? Agora é a hora. Ou você acha que é só com vocês? Falei, agora é a hora. Eu me tremendo toda. Falei, ou eu bloqueio, o que eu vou fazer? Falei, Espírito Santo, me ajuda. Estou no meio de um confronto. Aquele que resiste o confronto, ele abre margem para crescer ainda mais.
Mas todo aquele que quer mostrar suas razões, ele continua pequeno. Ele continua sem raízes. Ele continua sem estrutura. Você que tem o perfil, quando eu me espalho, ninguém me junta, eu quebro o pau mesmo, e é isso aqui mesmo e acabou, quem manda sou eu, e me porta na cara, e quebra tudo e vai embora. Você facilmente vai embora de Jerusalém. Você vai vir para a igreja, mas sua mente não está em Jerusalém. O teu coração não queima mais por Jerusalém. A sua alma não tem expectativa do que vai acontecer em Jerusalém. Mas o Senhor está levantando uma geração que ama Jerusalém, que ama a presença que tem lá. Que vai para lá com uma expectativa, ele está vivo, ele está aqui, ele não está pendurado e eu não fiz nada para que ele morresse na minha vida, então eu sei que hoje ele vai se manifestar em meu favor. Você que chegou aqui com essa expectativa, porque você passou coisas durante a semana que você pensou que não ia aguentar, ele aparece para você. Ele apareceu para alguns de seus discípulos. Pedro, gente, Pedro me surpreende. Pedro me surpreende. Ele ouve o confronto, a rejeição, o olhar. Pensa Jesus te olhando e te reprovando. Está repreendido, Deus me livre, aquele olhar penetrante. Judas resistiu. Eu errei, mas eu vou ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. Para onde que eu vou? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu vou ficar aqui, sabe por quê? Uma hora o Senhor vai olhar para mim. Eu estou arrependido. Eu errei. Mas eu não vou fazer mais. Eu vou ficar aqui, tá? Não tem problema o Senhor me ignorar. Aí você olha para um lado, o irmão está rolando ali, ó, no poder. O outro está chorando. E você está lá, não está sentindo nada. Mas eu sou Pedro, eu vou ficar. Eu vou ficar, porque eu não tenho outro lugar. Eu não tenho outra amizade mais sincera. Eu não tenho outra companhia mais amável. Eu não tenho alguém que cuida melhor de mim, que me exorta mesmo, me corrige, mas que me dá chances e oportunidades. Eu não tenho. Então eu vou ficar aqui até que o Senhor olhe para mim de volta. Esse é Pedro. Mas Judas, vendi Jesus mesmo, fiz mesmo, e o Senhor não quer falar comigo não? Tá bom. Se entrega. Religioso, não é bem assim não. Tem aqui na palavra, a palavra diz que a ele reverte. O religioso, para você identificar um religioso, ele sempre vai tentar reverter. E vai usar a palavra para isso. Mas continua vazio, morto, sem forma, sem vida, sem essência. Não transmite nada do céu para ninguém. Só que hoje, Jesus está falando com você, que desacreditou. Jesus está falando com você, que está quase chutando balde, porque o terceiro dia para você está muito longo. Jesus está falando para você, volte para Jerusalém. Primeiro, ele te fez companhia durante essa semana, ouviu você, suas reclamações, seus pensamentos que só Jesus, né? Hoje, ele está fazendo o que ele fez com eles dois, ó. Tá bom, eu vou sentar com você e vou repartir o pão. O que é o pão? A palavra. Ele está te dando pão agora. Mas depois ele vai te dar uma direção, qual é? Volte para Jerusalém. Me devolve a tua mente. Me devolve o teu coração, me devolve a tua alma, me devolve a tua vida, me devolve o altar que eu limpei para que eu fosse casa,
fosse morada dentro de você, me devolve. É muito além, querido. É muito além. E depois que aqueles homens escutam ele, imediatamente eles voltam para Jerusalém. E o Senhor está dizendo para você, é hoje. Chega de ser dividido em dois pensamentos. É hoje que você precisa voltar correndo. Porque o pior ele já fez, ele já se entregou por você. Deixa o novo nascimento chegar. O problema é que a gente não sabe vencer algumas etapas das nossas vidas. Eu estava ministrando uma palavra de manhã para as mulheres e aquilo é um ouro. Porque antes de Jesus ir para o deserto, ele é batizado, a pomba desce, né? Ele é cheio. Ele ouve um elogio. Meu filho amado, em quem? Só que depois que você recebe um elogio, você é levado para o deserto. Porque é papel do diabo mostrar para ele que você não é isso que ele acha que você é. Aí você vai para o deserto. No deserto, para de dar nome de céu para aquilo que não é céu. Para de dar nome de céu àquilo que é terreno. Para de dar nome a essa voz de Deus, aquilo que não é Deus que está falando. Porque no deserto o céu se cala. Só ficou Jesus e Satanás. E eu acredito que o Satanás não se materializou para Jesus. Eu acredito que foi tudo no pensamento. Já parou para pensar quando você fica sentadão lá, Ângelo, no seu sofá? Aí tua mente vai no passado, tua mente vai no presente, não é? E tua mente vai no futuro, e tu fica pensando. Eu creio que aquelas propostas foram no pensamento, que é o que a gente passa. Só que para cada proposta, Jesus deu uma resposta. Porque antes da promessa chegar, ele vai mandar uma proposta. E essa proposta é parecida com a promessa. E Jesus vai respondendo. Responde a primeira, responde a segunda, responde a terceira. Depois que Jesus responde a terceira proposta, a Bíblia vai dizer que Satanás se retira, amém ou não? E os anjos descem para servir Jesus. Diz para essa pessoa que está do teu lado, o céu só vai se manifestar depois que você aprender a responder o diabo no deserto. Depois que você aprender a rejeitar a proposta. Porque às vezes a gente parece, sabe, cachorro que saiu da mudança. Quer tanto, é isso aí mesmo. Aí você pega aquela proposta e leva para tua casa. Aí Jesus está dizendo para você, depois que você se arrepende, eu não mandei você aceitar, era só uma proposta. Mas você achou que a voz do diabo era a voz de Deus. Mas como você é religioso, você não pede satisfação, você não pede orientação. Porque aquele que é espiritual vai entender. Se é de Deus, falou com o meu pastor também. Eu vou lá conversar com o meu pastor. Mas como isso normalmente acontece com gente religiosa, eu já sei, porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma bênção, eu sou obreiro, eu fico na porta, eu canto, eu prego, eu ganho gente para Jesus. Mas na hora de aceitar a proposta, eu não preciso da opinião de ninguém não, porque eu já sou espiritual. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus está dizendo para você, não fique frustrado. O terceiro dia ainda não acabou. Não fique triste. O terceiro dia ainda não acabou. Mas eu quero te dizer, eu já ressuscitei. Eu ainda vivo. Ainda ressuscito os mortos, ainda faço o cego enxergar, ainda restauro sonhos, ainda faço muitos milagres, mas é para quem está perto, é para quem não desiste. Eles viram muitas coisas, mas não é o que você vê que faz você permanecer.
O que faz você permanecer é quem você é. Qual é a importância que você tem na eternidade? Quem é você? Qual é a sua identidade? É isso que faz você permanecer. Não são presentes, não são vitórias. Porque eles viram com próprios olhos grandes coisas acontecerem. E eles acreditaram nos religiosos. E eles não acreditaram que até o final do terceiro dia, o mestre entraria pelas portas e cumprimentaria os 11, a paz seja convosco. Eles não acreditaram, por quê? Porque não eram os olhos, era quem eles eram. E como eles ainda não eram nada no céu, na eternidade, eles se perderam fácil. E eu quero te convidar hoje a ter uma identidade no céu. Alguém que ajoelha e o céu fala: é o Ângelo que está orando. Eu quero convidar você hoje, quando você dobrar teu joelho, a eternidade falar: eu conheço essa voz. Não é o que você vê, não. Se fosse assim, eu estava encantada com Jeep até hoje. Quando eu entrei na igreja e vi aqueles Jeepão, eu só falei assim: Marcelo, vocês são tudo doido. Eu falei para o meu esposo: eu fico muito feliz com tudo que fazem. Meu coração transborda de alegria. Mas eu não ouso deixar nada disso ocupar o meu coração. Se ele ocupar, eu vou para o joelho e começo a pedir perdão. E se aquilo continuar, eu até dou para os outros. Mas eu não quero perder a identidade que eu ganhei. Eu não quero perder a credencial que eu tenho, o acesso que eu tenho no mundo espiritual. Eu não quero perder essa frase linda: ele é meu filho amado e quem me compraz. Eu não quero perder. Eu não quero perder as expectativas que o céu tem ao meu respeito. Não quero. E eu quero te convidar hoje a você abandonar aquilo que você ocupou no teu lugar e te fez sair de Jerusalém. Eu quero te convidar a fazer isso agora. São coisas grandes, pequenas, médias. Eu fiz um propósito com Deus que eu só mexo no WhatsApp agora, no Facebook, sei lá o que, até meio-dia. Porque eu preciso estar conectada a Ele. Vai vasculhando aí agora, vai pensando. Fecha os seus olhos. Você precisa permanecer na terra frutífera. Na terra onde o Cristo está. Começa a pensar aquilo que te afastou. Começa a pensar. Começa a perder tua vida aí. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, começa a perder aí para ele. Perca suas opiniões. Começa a perder, perca. Perca para ele. Fecha os seus olhos. O que você veio fazer na igreja, querido? Fecha os seus olhos, conecte tua alma. Conecte a tua alma a Ele. O que tu perdeu? Qual foi o tipo de relacionamento que tu perdeu? Começa a perder para Ele agora. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, as minhas vontades, as minhas opiniões, os meus achismos, os meus desejos, eu
aquele que quiser para si perdê-la. Eu quero convidar você a ter uma vida de verdade, um acesso de verdade. Não seja religioso. Não sente numa cadeira de uma igreja. Não leve seus filhos para a igreja para parecer bonito. Oh, Jesus. Não leve, não faça isso. Porque é mais profundo, é uma raiz. É espiritual. Não permita a tua história, a tua vida não dar em nada a desmoronar diante dos teus olhos. Mas eu fiz tudo direitinho. Não, você foi um religioso. Você chegava em casa e orava o Pai Nosso e ia dormir. Você não tinha contato com Ele. Você não sentava com Ele. Você não comia com Ele. Você não respirava Ele, não falava dEle. Você não fazia nada disso. Não se engane. Ele é alguém. Ele é alguém. Ele pode estar aí sentado do teu lado. Ele pode estar aí do seu lado. Ele é alguém. Ele tem sentimentos. Ele te ama de verdade, não é mentira, não. Ele te ama de verdade, não é da boca para fora, não. Que se levante uma geração nessa noite que não use o poder que Ele tem, mas que o ame de verdade. Se o Senhor me der, não me der, me corrigir, me exortar, me tirar, não importa, o que importa, eu quero ficar perto do meu Pai. Eu quero ficar do lado do meu Pai. Você pode dizer para Ele: Senhor, é difícil nascer de novo. É difícil, Senhor, não brigar. É difícil, Senhor, porque essa é minha natureza. É difícil não me estourar, é difícil, mas eu estou disposto. Eu estou disposto. Pode me quebrar todinho. Pode me quebrar todinha. Porque o religioso, a religiosa, ela não aceita as dores de nascer de novo. As dores de voltar a ser pequeno. Pensa como não deve ser difícil depois de ser grande. Você tem que até entrar no ventre de volta da sua mãe. Como que não vai doer? Vai. Mas é para esses que estão dispostos a nascer de novo. Não importa qual seja a sua idade do novo nascimento. O que importa é que o reino está próximo. E a Bíblia diz que só vai entrar quem nascer de novo. Talvez o seu primeiro dia de vida seja hoje. Talvez você está aqui sentado, você tem 20 anos de crente, 30 anos, 15 anos, 10, 5, 1. E Jesus está dizendo: nasce de novo hoje de novo. Você tem coragem? Você tem coragem de abandonar esses anos todos de crente e nascer de novo por amor à minha presença, à comunhão do meu espírito? Você tem coragem de nascer de novo e declarar para todo mundo: hoje eu nasci. E amanhã, se for necessário, você declarar de novo: eu nasci de novo. Porque eu não abro mão do reino dos céus. Mas só consegue desprender disso, dessas falas, quem não está nem aí para o reino da terra. Onde estão aqueles que estão dispostos a não se importar com o reino da terra. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, se vão duvidar se eu realmente vou mudar, se a partir de hoje vai ser diferente. Não importa, o que importa é que eu quero ser gerado aí.
Será que você pode dizer para Ele: Senhor, abre a porta da eternidade que eu quero entrar? Será que você pode dizer? Ou se você não consegue dizer isso, será que você pode falar: Senhor, me gera novamente? Porque eu posso ser um bebê, mas um bebê que está aí, que é reconhecido aí. Eu posso engatear, não importa. Sentar na beira da mesa e comer migalha, mas o que eu não abro mão é de estar perto, de ter contato com o teu cheiro, com os teus braços, com a tua palavra doce e suave, com a tua pureza. Como é lindo ser puro. Ah, que saudade de ser puro. Tem que ser como criança. E isso é individual. Você não pode amar mais a sua mãe, o seu pai. Você não pode amar mais o seu marido, a sua esposa, muito menos o namorado e a namorada. Você não pode amar mais os seus filhos do que aquele que te contempla quando acorda, que te contempla quando deita, quando você se levanta, vive o seu dia, seus passos. Você não pode. Chega de vender Jesus por causa de sentimento. Chega de vender Jesus por causa do seu tempo, por causa do seu desejo de fazer aquilo que todo mundo quer que você faça, por causa do desejo de chamar atenção na terra. Chega de vender Jesus por causa dessas bobeiras. As 30 moedas de prata acabam, mas a eternidade é para sempre. É para sempre. É para sempre. É para os filhos pequeninos que se arrependem e nascem de novo todos os dias. Fica de pé que eu quero orar por você.